Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia 97. Estamos nos aproximando do 100º dia. Dia de hoje, cinco capítulos, um dia um pouco mais exigente. Capítulos 22 e 23, 24, 25 e 26 de Samuel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 97, capítulos de 22 a 26, primeiro livro de Samuel. A perseguição do rei Saul ao rei Davi, aquele que seria o rei Davi, ela continua e continua cada vez mais implacável. Hoje nós vamos ver que é um dia de perseguição e de extermínio. Padre, eu não gosto de conflito, de luta, de guerra, de tudo isso. Naturalmente ninguém gosta, mas existe uma história que ela não pode ser recontada. Então, lá na frente, quando nós vimos Jesus, quando chegar o momento da encarnação do Filho de Deus, da encarnação do Verbo, nós vamos perceber que tudo isso vai fazer sentido. Então, aqui nós encontramos no dia de hoje, Davi, ele tinha certeza que Saul queria matá-lo. Mesmo com a ajuda de Jonatas, mesmo com a ajuda de outros instrumentos de Deus, Davi ele tinha essa clareza. Saul, quando tiver uma oportunidade, ele vai me matar. Ali já tinha acontecido pelo menos 2 vezes que Saul procurou matar Davi e ele se escapou de forma milagrosa. Então no dia de hoje nós vamos ver ali no comecinho do capítulo 22, é muito interessante, muito interessante. Algumas vezes eu leio a Bíblia e eu confesso que, claro, algumas vezes dá vontade de chorar, mas algumas vezes eu dou risada sozinho. Essa foi uma delas. Então nesses capítulos, nesses 5, nós vamos ver que Davi, ele fugiu de todas as formas. Ele foi para o deserto, ele foi para a gruta, ele foi para a montanha, ele foi para todos os lugares e mesmo assim Saul ia atrás de Davi, procurava matá-lo. No dia de hoje nós vamos ver que Davi ele foi para uma caverna. Ele foi para a caverna de Odolã. E aí o texto é muito interessante. Quem foi atrás dele nesta caverna? Com todo respeito, mas foram as piores pessoas que existiam. As piores pessoas que existiam ficaram sabendo que ele tinha ido para a caverna. E aqui o padre não está falando mal da família de Davi, mas da família de Davi as piores pessoas foram. Veja como que o texto diz. Comecinho do capítulo 22. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Odolã. Os seus irmãos e todos da sua família souberam disso e desceram ali para estar com ele. Continua o texto. Todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados, todos os descontentes se reuniram ao seu redor e fizeram dele o seu chefe. E reuniram assim cerca de 400 homens. Endividados, descontentes, pessoas com dificuldades, todo mundo foi atrás de Davi. Foi atrás de Davi. E aí depois fizeram dele lá na caverna o seu líder. Qual que é o poder de um líder numa caverna? Mas foi assim que aconteceu. Uma outra parte desse capítulo 22 nós precisamos lembrar o dia de ontem. Nós lembramos que ontem no capítulo 21 tinha um sacerdote chamado Abimeleque. Na verdade, Aquimeleque. Nós tínhamos um sacerdote chamado Aquimeleque. Então Aquimeleque ele ofereceu pães a Davi e aos seus amigos que estavam sem contato com mulheres, estavam vivendo a pureza naqueles dias. Então estes homens eles receberam pães de Aquimeleque, o pão que era oferecido ou que deveria ser oferecido para Javé, o pão que estava considerado como consagrado. E aí no dia de hoje nós vamos ver que Saul ficou sabendo, nós vamos ver que Saul ficou revoltado, Saul mandou matar Aquimeleque
Saul matar outros sacerdotes que estavam próximos dele, que estavam naquela cidade que Aquimeleque estava servindo. O texto da Sagrada Escritura diz que 85 sacerdotes acabaram sendo exterminados. Imagina, 85 sacerdotes foram exterminados. Por quê? Porque de repente um dos sacerdotes serviu aquele que seria o rei Davi. Por providência de Deus, um desses filhos de Aquimeleque, que também seria sacerdote, o nome dele é Abiatar. Abiatar conseguiu escapar. E conseguindo escapar, ele se aproximou de Davi e disse que iria servir Davi, que seria um daqueles que iria defendê-lo, iria servi-lo naquilo que fosse necessário. Então aqui nesse capítulo 22 nós temos um extermínio, por causa de um sacerdote, Aquimeleque, que fez um favor, que cuidou de Davi. Depois Saul ficou sabendo, mandou persegui-lo, perseguiu, destruiu uma cidade inteira, e nessa cidade inteira 85 foram mortos, salvou apenas um. E esse um nós vamos ver que depois ele teria um papel de destaque. Nós estamos falando de Abiatar, ele teve um papel de destaque depois no reinado de Saul, no reinado de Davi. Avançando um pouco mais, nós vamos para o capítulo seguinte. O capítulo seguinte é o capítulo de número 23. Nós vamos encontrar aqui uma cidade, a cidade de Seila. A cidade de Seila era uma cidade que havia sido dominada, sitiada pelos filisteus. E aqui, devido a essa situação, o rei Davi, nós falamos que era rei Davi, e de fato ele já havia sido ungido, mas para a sociedade daquela época o rei ainda era Saul. Então Davi, ele resolveu combater contra os filisteus. E quando ele combatia com os filisteus, aparece aqui mais uma vez, já tinha aparecido em Êxodo, um termo chamado éfode. E aí eu recordo que quando eu comentava no texto de Êxodo, ali no começo da Sagrada Escritura, quando aparecia a palavra éfode, eu dizia que era como se fosse um instrumento de adivinhação, alguma coisa meio supersticiosa. E como esse nome, esse título, esse objeto, ele está aparecendo várias vezes, confesso que eu fui pesquisar com um pouco mais de cuidado. E dizem assim, os sacerdotes, alguns deles, eles tinham uma veste especial. Nessas vestes haviam como se fosse 12 pérolas de metal, de alguma coisa muito preciosa. E havia também, representando as 12 tribos, e havia o nome de cada uma das tribos, 6 de um lado e 6 da outra. Então aqui nós não temos um objeto de devoção, é como se fosse uma casula, é como se fosse uma estola que naquela época o sacerdote utilizava. Então, o rei Davi, sempre o padre vai repetindo o rei Davi, porque ele já havia sido ungido, mesmo que oficialmente ele não era considerado ainda o rei, mas Davi, ele trouxe o éfode, ele trouxe junto com o sacerdote que estava junto com ele. Então eles tinham como se fosse essa casula, como se fosse essa estola, eles acreditavam que ali era a proteção de Deus. Então quando aparecia a palavra éfode, era como se fosse um avental, uma casula ou uma estola, como um símbolo religioso, um símbolo litúrgico, que não era a Arca da Aliança, mas que traria proteção para aquele povo. No capítulo 23 nós vamos encontrar Saul, que ficou sabendo que Davi estava em Seila, que Davi havia fugido agora para o deserto, e ali no deserto Saul, ele envia os seus guardas, o seu exército, que vai para Seila também e vai atrás de Davi. E aí Davi, de uma forma providencial, de uma forma muito sábia, ele acaba fugindo. Ele foge de Seila e aí sim ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto, lá no deserto ele encontra com Jonatas, que era o seu amigo. E lá no deserto, na presença de Jonatas diz para ele novamente que para Jonatas ele seria como um pai. E aí Davi, ele ouve também Jonatas prometendo que ele seria para ele como uma referência para toda a sua vida. E aí Davi, ele faz a mesma promessa e diz que ele não deixaria de cuidar de Jonatas. Então ali nós temos novamente um pacto de amizade, um pacto de aliança. E aí
naturalmente Saul ficou sabendo que Davi ele tinha saído de Seila, ele tinha ido para o deserto. Novamente o rei Saul vai atrás de Davi e aí ele precisa se esconder na montanha. E aí nós temos aqui uma forma que acabou sendo providencial para salvar Davi. Qual que foi esta forma que acabou salvando Davi de tudo aquilo que estava acontecendo? Os filisteus invadiram Israel. E quando os filisteus invadiram Israel, Saul, em vez de enfrentar Davi, que era apenas uma pessoa que ele queria combater, queria matar, ele precisou defender a sua nação, defender aquilo que podemos chamar assim de terra. Então ele deixou Davi um pouco quieto ali para defender Israel, para defender o seu povo que estava sendo invadido pelos filisteus. E aí nós vamos um pouco adiante, nós chegamos no capítulo 24. Capítulo 24 nós vamos ver que Davi vai ser poupado por Saul em uma gruta. Em determinado momento, Saul estava em uma gruta, Davi ficou sabendo e Davi, de uma forma ali miraculosa, de uma forma escondida, sábia, acabou cortando o manto de Saul. E naquele momento que ele cortou o manto, ele tinha todas as possibilidades do mundo de matar Saul, mas ele não matou. E aí de repente Saul estava se afastando, Davi já estava um pouco distante dele, então Davi, ele pega e grita: Senhor, Saul, meu rei. E aí de repente Saul, ele ouve aquilo, se aproxima de Davi. Aqueles que são do exército de Saul queriam até matar Davi, e aí de repente Davi ele pega e conta toda a verdade. Olha, eu podia ter matado o rei, podia matar Saul, e eu não fiz isso por compaixão, não fiz isso por respeito, eu não iria tocar em um consagrado de Deus. Então, em vez de vocês me matarem, porque eu poupei a vida deles, vocês deveriam tomar mais cuidado com o trabalho de vocês. Vocês deveriam tomar mais cuidado, porque se fosse outra pessoa ruim, teria matado o rei, porque vocês não cuidaram dele do jeito que deveria cuidar. E aí, Davi, ele já tinha certeza que se ele não cuidasse, em qualquer momento, ele perderia a sua vida. Então, Davi, ele vai para a região sul, e de repente ele andarilho com as pessoas que estavam próximas dele, ele encontra um casal. Esse nome desse casal é Nabal e Abigail. Nabal e Abigail estavam como se fosse no campo, em um local onde eles trabalhavam, e de repente quando eles viram Davi, eles ficaram assustados e ficaram pensando o que Davi estava fazendo naquele local. Então Davi, de uma forma muito humilde, de uma forma muito clara, ele disse que ele não estava vindo por guerra, que ele não estava vindo para combater, mas que ele estava vindo em uma missão de paz. Então ele pede para aquele homem algo para comer, ele pede hospedagem, ele pede que ele seja bem cuidado. E aí o homem, então nós temos aqui um casal, Nabal e Abigail. Aquele homem humilhou Davi, disse que não daria nada, criticou e queria até tirar a sua vida. E aí de repente acontece aqui uma grande graça de Deus. Se vocês conhecem alguém que se chama Abigail, aqui é a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia, possivelmente a última. Então Abigail é aquela que quando o esposo ficou contra Davi, não quis cuidar dele, não quis oferecer hospedagem. Abigail ofereceu comida, ofereceu proteção, ofereceu defesa, diz que o que ele precisasse ela estaria à disposição para ajudá-lo. E ele depois conta a história que Nabal ele acabou falecendo e Abigail passou a ser também uma das esposas do rei Davi. Muitos vão dizer assim: padre, mas onde ia arrumava uma esposa, era normal daquele jeito, como que as mulheres aceitavam isso? Então, abrindo um parênteses, graças à Igreja Católica, graças ao Evangelho, a Jesus Cristo, que o matrimônio, o casamento se tornou um matrimônio entre o homem e a mulher com direitos iguais. Antigamente não era assim. A mulher ela precisava ser protegida e defendida. Então o homem ele podia proteger e defender várias mulheres. Quantas religiões, até monoteísta, que continua permitindo que um homem case-se com mais de uma mulher. Então foi o cristianismo, através da Igreja Católica, que instituiu o matrimônio entre o homem e a mulher como um sacramento apenas entre duas pessoas. Fechando parênteses, porque aqui não é o ponto principal, se Davi ele estava certo ou errado em casar com mais do que uma mulher. Mas veja, ele foi pedir ajuda e sempre ele conseguia alguém para ajudar. Era Jonatas, era o sacerdote Aquimeleque,
Depois, quando Nabal ele deixou a desejar e disse que não ajudaria, aparece Abigail. Então Deus sempre envia alguém para servir, Ele sempre envia alguém para ajudar Davi. E aí nós vamos no capítulo 26, que é o último capítulo, Nabal e Abigail. É um texto que é narrado no capítulo 25, e aí no capítulo 26 nós temos Davi fugindo novamente. Nesse momento, o Davi, ele foge para o deserto. E aí, como nós sabemos, Saul ficou sabendo, enviou 3.000 homens para cercá-lo e para matá-lo. E aí, Davi, sabendo disso, ele acaba confrontando-se com Saul. E aí, quando ele confronta, ele diz toda a verdade. Dizendo toda a verdade, ele afirma: por que você quer me matar? O que eu fiz contra você? Qual foi o meu pecado? Qual foi o meu erro? E depois desse diálogo, nós temos um texto muito bonito, onde Saul, ele promete ser uma pessoa de paz, ele promete que iria proteger Davi, ele promete que tudo aquilo que Davi ele tivesse, tudo aquilo, Davi prometeu que Saul prometeu que tudo aquilo que Davi tivesse, ele iria respeitar. Então nós temos aqui mais ou menos um acordo de paz, que nós sabemos que já havia sido feito no passado e não foi respeitado. No dia de amanhã nós vamos ver que Saul, ele acaba, no dia de amanhã ou depois de amanhã, Saul acaba falecendo. E aí depois esses intermináveis acordos foram terminar ou foram se concretizar apenas com a morte de Saul, porque Saul era como se ele estivesse contaminado pelo mal, contaminado pelo demônio no seu coração, e ele tinha apenas um desejo para defender o seu reinado, que é aquele que era um risco para ele, que era Davi, que fosse exterminado. Então, querido irmão, querida irmã, são capítulos densos assim, um conteúdo que muitas vezes nós achamos pesado, difícil de ler, mas eu confesso que está muito claro nesta última parte do livro de Saul, dos capítulos 16 até o 31, onde nós vamos terminar amanhã. Nós temos aqui um período de transição do reinado de Saul para Davi. E Saul, que era rei, foi rei apenas por 2 anos. Ele persegue de forma implacável Davi. E aí Deus vai colocando várias formas para Davi escapar, para Davi ele não perder a sua vida. E aí, naturalmente, nós somos uma comunidade virtual através do YouTube. Se vocês percebem algum versículo, alguma parte do texto que é interessante, que não foi comentado, que o padre não disse, vocês coloquem os comentários, digam o que vocês acharam, complementem aquilo que o padre falou para nós irmos crescendo juntos. Amanhã, se Deus quiser, vamos terminar mais um livro da Sagrada Escritura, o primeiro livro de Samuel. Amanhã nós vamos ver o momento derradeiro e final desse grande conflito que foi Saul e aquele que seria o rei Davi. Irmãos e irmãs, vamos adiante, vamos agradecer a Deus e vamos aprender com tudo isso, que muitas vezes, quando formos perseguidos, tivermos dificuldades, nós precisamos ser sábios e fugirmos desses conflitos, dessas dificuldades. E Deus, Ele seguramente nos dará os meios para que aquele que está na verdade jamais seja destruído, jamais possa, em um caso extremo, até perder a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante e até amanhã, onde nós meditaremos dos capítulos 27 a 31, também um dia exigente. Amanhã será o dia de número 98, capítulos de 27 a 31 do livro de Samuel. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.